Hoje a gente vai falar sobre núcleo e imagem de uma transformação linear. É a primeira parte dessa aula. E a gente vai considerar dois espaços vetoriais, o U e o V, e nós vamos considerar subconjuntos x e y, onde o x é subconjunto do U e o y é subconjunto do V. Esse x e esse y não precisam ser subespaços, tá? Eu vou considerar uma transformação linear que vai de U até V, ou seja, então ela é um elemento do espaço vetorial das transformações lineares de U em V, que a gente está denotando dessa forma. Aí a gente vai definir a imagem de x por t como sendo todos os elementos t de x, tal que um xzinho está no x grande do domínio, né, que é um subconjunto do espaço vetorial que é o domínio. E aí a gente vai considerar a imagem inversa de um y, que é um subconjunto do contradomínio, por t, como sendo, então, t menos 1 de y é a notação que a gente vai usar, que são os u's que estão no domínio, que o t de u está nesse y. Então, eu vou denotar por t menos 1 de y. Então, vamos ver aqui. Aqui eu vou fazer um desenho, por exemplo, do espaço vetorial U, suponhamos que esse aqui seja o espaço vetorial V, e eu estou com uma transformação de U em V, que é linear, é a transformação T, e aí eu tenho um subconjunto aqui, que é o X. Todos os elementos do X, eles vão pela transformação linear, e eles vão chegar nesse subconjunto aqui, que eu vou chamar de T de X. Tá? Então, estou levando todos os caras do X nessa regiãozinha aqui, tá? Agora, vamos considerar essa questão do Y, de novo. Eu estou com um U aqui, espaço vetorial, e um V aqui, um outro espaço vetorial, e a minha transformação linear, ela vai de U em V, que é a minha T. Agora, eu estou com um subconjunto Y aqui, ó. Quem é T menos 1 de Y? É o conjunto de todos os Uzinhos do U, olha aqui, todos os Uzinhos que estão no U grande, de forma que a T leva esse conjunto aqui, ó, rachurado, aqui. Então, esses caras estão sendo levados aqui, ó. Tá? Então, é assim que eu denoto a imagem inversa de um subconjunto Y do V pela transformação T. Tá? São todos os da saída que foram levados pela T nesse conjunto específico Y aqui. Tudo bom? Ok. Então, vamos a uma proposição. Vou considerar dois espaços vetoriais, U e V, e uma transformação linear de U em V. Se o W for um subespaço vetorial do U, o T de W é um subespaço do V. Então, eu estou aqui com o U, estou aqui com o espaço vetorial V. Eu tenho aqui agora não só um subconjunto, mas como um subespaço. Vamos dizer que o W está sendo levado aqui no T de W, que é a imagem de todos os elementos W'inhos que estão no W, pela T. Então, quando esse cara daqui for um subespaço, então T dele vai ser um subespaço. É isso que está falando nessa proposição. Mas a gente tem mais um item nessa proposição, que diz que se agora eu considerar um subespaço do contradomínio, então a imagem inversa é também um subespaço, tá bom? Aqui saiu um riscão, sem querer. Ok, então a imagem inversa de uma transformação linear de um subespaço vai ser um subespaço
Então, esse cara aqui, olha, agora é um subespaço do U, que é espaço vetorial, que é o domínio da minha transformação linear. Vamos ver a demonstração dessa proposição. Então, a gente tem por hipótese que W é um subespaço vetorial. Então, o zero está no W. Se você tiver dois vetores no W, a soma deles está no W e a multiplicação por escalar também. Tá bom, aí a gente quer mostrar que o T de W é um subespaço vetorial do espaço vetorial de chegada, que é o V, tá? Bom, o zero está no W porque ele é subespaço vetorial. E o T é linear, então a gente tem o seguinte, por causa do zero ser um elemento do W, então o T de zero pertence à imagem do W pela T, que é o nosso T de W. Então isso aqui é verdade, ó. Só que o T é linear, então ele leva zero no zero, T de zero é sempre zero. Esse zero aqui, o vetor nulo, ele é do espaço de saída, que é o U, e esse aqui do espaço de chegada, que é o V. Então está falando aqui que o nulo do V pertence a T de W. Agora o que eu preciso mostrar? Eu preciso mostrar que o T de W é fechado para soma de vetores e multiplicação por escalar. Então, eu vou tomar dois vetores no T de W e um escalar. Ok, se esses dois caras estão na imagem do W, então eu consigo achar elementos no W que são levados pela T no X e no Y, respectivamente. Então, por exemplo, o U está sendo levado pela T no X e o W está sendo levado pela T no Y. Ok. Além disso, a gente sabe que, por causa do W ser espaço vetorial, esses dois elementos do W, eles estão no W e a multiplicação por escalar também, então qualquer combinação linear de elementos do W permanece no W, portanto, isso aqui é um elemento do W. Então, se isso aqui é um elemento do W, quando a gente aplica T disso aqui, ó, pertence ao T de W. T do W. É isso que a gente vai escrever aqui, ó. Logo, T de tudo isso aqui, pertence ao T de W, que é a imagem do W pela T. Só que isso aqui, a gente sabe que a transformação é linear, então eu posso sair colocando o T para U e o T para o W e tirando o lambda para fora da transformação, porque ela é linear. Então eu vou poder escrever, ó, por um lado, isso aqui é um elemento do T de W, mas por outro lado, por causa da T ser linear, eu consigo escrever T de U mais lambda T de W, que é o que está escrito aqui. Aí o T de U, ele vem daqui como X, ó, vou colocar aqui nesse lugar, e o T de W, ele é Y, e eu vou colocar aqui. Então eu estou com X mais lambda Y, e isso é igual a um cara que é um elemento do T de W. Portanto, essa combinação linear aqui, ela cai dentro do T de W. Com isso, eu estou mostrando que o T de W é um subespaço vetorial do espaço vetorial V, tá? Ok. Agora nós vamos considerar um W, então, que está no contradomínio, ou seja, no espaço vetorial V. Olha, eu tenho V aqui, e o W, suponhamos que o W esteja aqui. O U está aqui, e a transformação linear vai do U no V. Então, a gente já sabe isso. Só que a imagem inversa do W pela T é um cara aqui que eu estou denotando por T menos 1 de W. É uma notação para que tipos de elementos? Todos os Uzinhos que estão no U, que são levados pela T no W, que caem aqui dentro. Então, se eu tiver um Uzinho aqui, que está
no T-1 de W, necessariamente o T de U aqui, ó, tá no W, tá? É essa a ideia de inversa pela transformação, tá? De imagem inversa. Então tá. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que o T-1 de W é subespaço do U, eu tenho que mostrar que o nulo do U cai aqui dentro e que tendo dois vetores, a soma cai aqui dentro, a multiplicação por escalar cai aqui dentro, se eu tiver com vetores do T-1 de W. Bom, eu sei que a transformação linear, ela leva a zero no zero. Bom, eu sei que esse W aqui, ele é subespaço, então o zero do V está necessariamente aqui. Isso quer dizer que o zero do U não pode estar aqui fora. Por quê? Porque senão ele seria levado, ele não é imagem inversa de um cara que está no W. Então, ele não cai aqui fora do T-1 de W. Ele tem que cair necessariamente aqui dentro, porque aí ele como zero aqui, ele é levado no zero aqui. Essa é a definição de T-1 de W. Ok? Então, esse é fácil de ver, que o zero está dentro do T-1 de W. Agora eu vou pegar dois vetores no T-1 de W e mostrar que a soma está aqui dentro e que a multiplicação está aqui dentro. Tá? Então, é isso mais ou menos que a gente vai fazer nessa nossa demonstração. Vamos lá. T é linear, então leva a zero no zero. Esse zero aqui é o da chegada, porque ele é T de alguém, então ele está na imagem. E esse aqui é o da saída, portanto, do U. Então, o zero, ele está na imagem inversa pela T, a partir do W. Eu volto para trás. Ok. Agora eu tomo dois elementos lá no T-1 de W. Então, o elemento X e o elemento Y vão ser levados pela T, no V, em particular, no W. Então, olha, o T de X e o T de Y são elementos do W, mas o W é subespaço vetorial, então, combinação linear desses dois está dentro de W, ele é fechado para soma e multiplicação por escalar, né? Portanto, isso aqui cai dentro de W. Tá. Mas o T de x mais lambda y, eu posso escrever como T de x mais lambda T de y, porque se a T é linear, eu posso colocar o T para o x, o T para o y, posso tirar o lambda para fora da transformação, certo? Só que isso aqui está no W, ó, como a gente viu aqui, está no W. Então, isso aqui está no W, tá? É um elemento do W. Logo, esse cara daqui está na imagem inversa do W. Ou seja, ele é alguém que foi levado pela T dentro do W. É isso que é a definição de imagem inversa, tá? Então, a gente mostrou que se tem dois elementos lá dentro e um escalar, a soma e a multiplicação por escalar, ou seja, qualquer combinação linear desses dois caras aqui, cai lá dentro, ok? Agora vamos considerar, de novo, U e V, espaços vetoriais, e vamos definir o núcleo de uma transformação linear, que vai de U em V, como sendo o subespaço vetorial que é imagem inversa da T do conjunto que é só o zero. Ou seja, é todo mundo do U que é levado pela T no zero do V. Então, é isso que está escrito aqui. É o conjunto dos Uzinhos, que estão no U, cujo T de U é zero. E a gente vai denotar esse conjunto aqui por N de T, que é o núcleo da transformação. Tá? Então, por exemplo, eu estou aqui com um U e vai por uma transformação T linear no V. O V, espaço vetorial, a gente sabe que ele tem um nulo ali dentro, e a gente sabe que tem o nulo do U aqui,
A gente sabe que essa transformação linear está levando o nulo do U no nulo do V. O U, por exemplo, poderia ser um espaço de matrizes e o V um espaço de polinômios. Então, se a transformação é linear, necessariamente está levando uma matriz nula aqui no polinômio nulo, né? É o nulo de cada espaço. Ok, então eu posso ter outros vetores do U que também estão sendo levados no zero, tá? Todo mundo que é levado no zero, inclusive o zero, porque ele é, por causa de ser linear, todo mundo aqui que é levado no zero, forma aqui no espaço de saída o núcleo da transformação. Então é isso que está falando, é todo mundo que está no U que é levado no zero pela transformação linear. Vamos notar o seguinte, o núcleo de uma transformação linear, ele é um subespaço vetorial do U. Isso é uma propriedade muito importante do núcleo. Vamos ver. A gente sabe que a transformação, sendo linear, ela leva o zero do espaço de saída no zero do espaço de chegada, ou seja, o vetor nulo do espaço de saída no nulo do espaço de chegada. Então, esse cara daqui, como ele está sendo levado no zero, ele pertence ao núcleo da transformação. Lembrando que o núcleo da transformação, ele está no espaço de saída. Tá, agora eu vou pegar dois elementos do núcleo e eu quero mostrar que a soma deles em multiplicação por escalar cai dentro do núcleo ainda, para mostrar que ele é subespaço vetorial. Então, se esses elementos estão no núcleo, o t de cada um deles é zero, porque afinal de contas, essa é a definição de núcleo, que são os elementos do espaço de saída U que são levados pela t no zero. Então, t de U é zero e t de V é zero, necessariamente. Daí eu vou fazer o quê? Eu vou calcular quanto dá t de U mais lambda V. Por causa da transformação ser linear, eu posso colocar o t para o U e o t para o V, e o lambda sai para fora, de forma que eu escrevo assim. Só que isso aqui é zero, por causa disso, e esse aqui é zero por causa disso aqui. Então, eu tenho zero mais lambda zero, que dá zero. Portanto, o t está levando tudo isso aqui no zero. Então, essa coisa de dentro do t, ela é parte do núcleo. Com isso, eu mostrei que se eu tenho dois vetores, lá a soma cai dentro, a multiplicação por escalar também cai dentro. Então, o núcleo é, de fato, um subespaço vetorial do espaço de saída. Agora vamos considerar uma proposição que diz o seguinte, se você tem uma transformação linear que vai no espaço vetorial U, no espaço vetorial V, então se ela for injetora, o núcleo vai ser só o zero. E reciprocamente, se o núcleo for só o zero, ela vai ser necessariamente injetora. Isso é super legal, por quê? Antes a gente tinha como definição de injetividade o seguinte, se o t de U é igual ao t de V, onde U e V estão no espaço de saída, então necessariamente, se a transformação for injetora, U é igual ao V. Agora nós temos uma coisa mais fácil para verificar se a transformação é injetiva, que é ver se o núcleo é só o zero. Se no núcleo tiver mais, o zero sempre vai estar no núcleo, porque ele é subespaço vetorial. Se tiver mais alguém, a transformação já não é injetiva. Pronto, acabou. Então é uma propriedade muito legal da gente usar. Isso serve porque é transformação linear, tá? Então vamos lá. Já provamos anteriormente uma questão muito legal da transformação injetora, que era o seguinte, ela é injetora se e somente se quando o t de U é zero, necessariamente o U é o zero. Se ela é injetora, você não vai levar alguém que não é o zero no zero. Não tem jeito, tá? Isso é para transformações lineares.
E isso aqui é exatamente dizer que o núcleo é só o zero. Então, a gente tem essa questão do ser e somente ser aqui, tá? Foi direto do que a gente já tinha mostrado na aula anterior. Então, para quem não lembra, volta para a aula anterior e relembra essa propriedade aqui desse quadradinho aqui, desse retangulinho para a função injetora. Tá, então vamos considerar um exemplo. Vamos considerar um θ nos reais fixo. E eu quero encontrar o núcleo de uma transformação linear, que vai do R2 no R2, dada da seguinte forma: ela leva um parzinho XY, onde em x cosseno θ, lembra que o θ foi dado e está fixo, então isto aqui é um escalar fixo, isso aqui é um escalar fixo, isso aqui é fixo, isso aqui é fixo. Quem varia é o XY, tá? Então, é esse x que varia, e esse y. Esse x que varia e esse y. Tá bom, eu quero encontrar o núcleo, eu quero encontrar quem do R2 é levado pela transformação no parzinho 0, 0. Parzinho 0, 0 na chegada. Então, por definição, um elemento está no núcleo se e somente se o t dele é o 0, 0. Então, aí eu vou usar a minha definição do t, que é essa aqui, ó. Então, se e somente se, isso aqui for o 0, 0, e aí, igualdade desses parzinhos coordenados é coordenada a coordenada, né. Então, se e somente se, esse primeiro aqui é esse 0, e esse segundo aqui é esse 0. Lembrando que esse θ está parado, então esse cosseno de θ e esse seno e esse cosseno, eles são fixos. E isso tem que valer para todo xy variando nos reais. Ou seja, você só vai ter essa solução aqui. Portanto, então, o núcleo é formado somente pelo parzinho 0, 0. E a gente determinou, então, esse núcleo. Agora, outro exemplo. Pega uma transformação linear que leva matrizes quadradas de ordem 2 em matrizes quadradas de ordem 2. E ela é dada da seguinte forma, onde esse A é uma matriz 2 por 2 fixa, tá? Ela é fixa dada. Quem eu vario aqui é o X, que é um elemento do M2 de R, tá? Encontre o núcleo, a imagem e as dimensões do núcleo e da imagem da transformação. Que a gente sabe que essa é uma transformação linear, se você quiser mostrar que ela é linear, faça isso como exercício, tá? Tá bom, então vamos começar determinando o núcleo dessa transformação. Qual é o núcleo? É todo mundo que é levado pela t no 0, 0 do contradomínio. Então, são todos os caras que são levados pela transformação no 0. Então, uma matriz X está no núcleo se e somente se t dela é 0. Mas qual é a definição dessa transformação? É que A de X, isso aqui, A de X, ela leva no A de X menos X de A. E isso tem que ser 0. Por isso que daqui, que isso tem que ser 0, a gente vai passar para cá, tá? Que o A de X é igual a X de A. Então, se a gente tomar uma matriz 2 por 2x, que é ABCD, então, o que eu quero que aconteça aqui? O x vai estar no núcleo se e somente se. Aqui é o A, ó. E aqui é o A de novo, que é esse aqui e esse aqui, certo? Esses azuisinhos são o x, então eu quero que isso aqui seja satisfeito, isso aqui. Então, eu vou desenvolver isso, tá? Então, a gente quer que isso seja satisfeito. Ou seja, que valham essas igualdades aqui, que vêm
da igualdade de matrizes, que é na entrada A e J de uma matriz é igual à entrada B e J da outra matriz, tá? Então tá aqui. E com isso, a gente obtém o seguinte: C tem que ser zero, olha, porque aqui esse A aqui vai, cortar, ops, portanto, C tem que ser zero necessariamente e A tem que ser D, que a gente obtém das outras equações aqui. Então, qual é a cara da nossa x? A nossa x fica com zero no C, que é aqui, o D que estava aqui é A, só que eu posso escrever, então, essa matriz azul dessa forma, pondo o A em evidência aqui, o B em evidência aqui. Então, o núcleo da minha transformação é gerado por essas duas matrizes vermelhas, que é o que está escrito aqui. Essas duas matrizes vermelhas são LI, eu consigo ver que uma não é múltipla da outra, e me dá, então, uma base do N de T, que é um subespaço vetorial do espaço de saída, e, portanto, se me dá uma base com 2 elementos, a dimensão é 2, tá? E agora a gente vai determinar uma base e a dimensão da imagem. Bom, a gente tem o seguinte: uma matriz está na imagem se somente se existe uma matriz do espaço de saída que é levada pela transformação nesse Y, certo? E a transformação é exatamente isso aqui, ó. Isso é o T de x. Beleza, então eu vou tomar um x sendo dessa forma, eu quero que seja satisfeito o quê? Aqui, olha, o y está aqui, o nosso A que a gente emprestou do outro item, que é mesmo A, continua usando aqui, e o x está dado aqui, ó. Eu estou pondo o x aqui e o x aqui. Para seguir essa equação aqui, é só que escrever ela em forma de matrizes, e eu tenho isso aqui. Ok. Então eu vou mexer um pouco com essas matrizes e olhar como é que ficam essas entradas. Vou obter isso aqui. Ou seja, se eu colocar aqui o 2C em evidência, olha, eu observo que eu tenho 1 e menos 1 aqui, por causa desse 2C aqui. E se eu colocar o 2D menos A em evidência aqui, fica a matriz 0, 1, 0, 0. Com isso, então, um XYZT é formado por combinação lineares dessas duas vermelhas. Essas vermelhas, portanto, elas geram a imagem. É suficiente essas duas para gerar a imagem toda, e eu, de novo, observo que essas duas matrizes, uma não é múltipla da outra, portanto, elas são LI, desculpe, LI. Porque quando eu tenho só 2 vetores e um não é múltiplo do outro, eu já observo claramente que eles são LI. Portanto, formam uma base e dão a dimensão 2 na imagem da minha transformação linear. Ok? Com isso, então, a gente acaba essa aula e eu espero que vocês tenham gostado.